o papel de cada um, entendeu? Essa é Hoje, não concordo, mas talvez seja muito mais importante. Porque não tem um governo. Eu já estou comprando material, estou terminando de vir atrás da minha menina, eu vou chegar passando bem na rua. Eu gastei quase 4 mil agora de material inteiro, madeira para copiar a casa, eu vou chegar com na rua. Certo? Porque essa conversa de vocês, não, eu vou adiantando, vocês estão falando de vocês. Agora a gente está sendo muito palhaço. certo. Eu vou adiantando, depois no final, se as dúvidas do senhor não ficarem sanadas, aí a gente pode conversar um pouco e ver. No final das contas, a gente quer entender o que vocês querem, certo? Mas vou adiantando aqui um pouquinho só para a gente continuar. A gente tem que ver lá no universo e o negócio andar. A gente só vê conversa e nada. É que nem todas as questões, eu perguntei tudo o que o senhor está dizendo, mas nem todas as questões estão sobre as áreas de risco, né? A gente pode começar outras conversas sem esse. Isso a gente vai colocar depois no finalzinho para você. Gente, eu só queria colocar uma palavra aqui que é o seguinte: também esse livro é a segunda vez que eu ouço você falar isso e eu sobre isso, né? Como vocês se candidataram a essa eleição da A, não é só sobre uma única discussão que a gente faz aqui hoje. Tem outras pessoas que também estão interessadas em querer saber quais são os outros assuntos que a gente tem para tratar aqui também. Então é por isso que eu peço que no final a gente coloque as questões, as indagações, as insatisfações para a gente registrar e levar. Nós estamos aqui hoje como plano de desenvolvimento comunitário, fazendo o nosso trabalho, acolhendo as insatisfações e respeitando muito tudo que acontece dentro da comunidade, porque a gente está aqui do lado de vocês. Mas vamos terminar de ouvir e repetir isso com muita educação, para que a gente possa continuar a ouvir. No final a gente fala, estoura a boca do balão, mas vamos continuar, tá bom? E aí no final a gente coloca as questões. Eu estou ouvindo, mas tem a hora que a gente também não suporta, não. A gente gosta de novo trabalhar. Claro que está aqui cansado para aquilo. Bom, então, eu vou pegar o microfone todo, e agora eu vou dar uma passadinha bem rápida, tá? Então, dentro da nossa ação aqui como equipe social, a gente já passou por várias etapas, né? Desde a instalação dos elos e a abertura, que a gente já está aí há mais de um ano aberto nos escritórios, né? A gente teve um cadastramento, né, das famílias, a selagem, a atualização da base cartográfica, né, para a gente identificar, né, porque todos aqueles documentos de 2017, né, eles ficaram lá atrás, então a gente teve que atualizar, porque de lá para cá muita coisa mudou, né? Então isso também teve muito sobre a nossa responsabilidade. A gente fez essa atualização para entender, inclusive, as famílias que estavam morando nessas comunidades, né? Então a gente progrediu aí, né? Teve várias ações, a gente começou a operacionalizar também o aluguel emergencial, porque a gente sabia que muitas famílias estavam precisando, né? Então hoje a gente já está com mais de 80 famílias sendo beneficiadas pelo aluguel emergencial, né? Estavam em condições muito precárias de habitação e hoje conseguiram avançar e ter uma condição digna de habitação um pouco melhor, né? Então essas foram algumas ações que a gente fez e que está dando procedimento aí, enfim, que avançar mais nas partes boas, né? Bom, aqui só uma organização também dentro da prefeitura que acho importante para vocês entenderem, né? Hoje quem coordena o programa junto com o BID é a Secretaria de Governo, né, que é vinculado ao gabinete do prefeito, e daí a gente tem o BID como agente financiador e a unidade executora do programa, que é a prefeitura em si, a parte da prefeitura que gerencia o programa, né. Depois a gente tem o Aquila, que é uma empresa que ajuda a prefeitura nesse gerenciamento, né, e dentro da unidade executora do programa, né, ou seja, dentro dessa parte da prefeitura que administra o programa, a gente tem 4 coordenações principais, né, que é a coordenação de aspectos sociais, que dá as diretrizes para a gente como equipe social. A gente tem a coordenação urbanística, que dá as diretrizes sobre as áreas de risco, sobre os projetos de urbanização. A gente tem a coordenação ambiental, que está muito à frente do projeto de revitalização do Rio Jaguaribe, né, e toda essa parte ambiental. Né? E temos a coordenação de comunicação, que trabalha junto com a gente
gente também nesse diálogo com vocês, né? Hoje aqui sendo representado por Cristiane. Ela já é por isso que ela está aqui hoje, é sempre importante para a gente também, né? Então, essas coordenações gerenciam um programa de uma pessoa sustentável, né? Que tem outras frentes de trabalho, mas que a gente hoje está falando aqui no Complexo Beira Rio, que são as 8 comunidades, né? Então, ali, foi o que eu disse, né? Hoje, nessas frentes, a gente tem a equipe do habitacional, de infraestrutura e do plano de desenvolvimento comunitário, que somos nós. Então, só essa organização da prefeitura hoje, que eu acho importante esclarecer para vocês novamente entenderem quem são os responsáveis por quais ações, né? Então, assim, quando a gente pede uma alteração de área de risco, a gente tem que voltar aqui, ó, só para vocês entenderem. Quando a gente fala sobre vai alterar a área de risco, vai alterar projeto, a gente aqui, ó, tem que vir aqui, conversar com essa pessoa aqui, né? Com a coordenação urbanística. A coordenação urbanística, ela tem que conversar com os outros e conversar com a gerência, né? Conversar com o banco. Então, dependendo da complexidade do assunto, até esse caminho voltar, ele é um pouco demorado. É por isso que a gente tem que esperar um pouco. Isso. Certo? Então, o projeto ele é demorado porque são várias instâncias e são várias camadas ali. Então, a gente tem que conversar, né? E dentro da prefeitura tem todo o fluxo. Então, às vezes. A norma é uma lei que compunha os aspectos sociais. Quem é a coordenadora é a Joelma. A norma é um cargo ali solicitado pela Joelma, mas não tem dentro do escopo uma coordenação. Então, é isso basicamente, gente, em linhas gerais, só para dar uma pincelada sobre essa organização dentro do programa. Agora, tudo isso, né, que eu e o Rodrigo nós trouxemos, já é um assunto que já falamos nas outras reuniões. Seu Pedro coloca, né, com muita sinceridade, muita verdade. Olha, eu já estou cansado de ouvir tudo isso. A gente entende, nós também já repetimos várias vezes essas questões. Eu já estou com isso decorado na minha mente, né, eu sei, mas é importante, porque pode ser que uma pessoa nova chegue. Essa primeira parte da apresentação nós sempre iremos fazer, talvez de uma forma mais rápida, né, porque já está muito batido, né, já foi muito falado. Mas o que tem de, vamos nos debruçar o que tem de informação nova. O que foi de velho eu já sei. O que tem de novo? O que tem agora para a gente definir? Se eu for falar para vocês que hoje eu trouxe a área de risco, eu não trouxe. As áreas de risco elas vão ser apresentadas para toda a comunidade, não é para o grupo seleto. As áreas de risco vão ser apresentadas para a comunidade total. Agora, como a gente vai apresentar isso? O que vai ser apresentado? E quais são as maneiras que devem chegar no mundo das pessoas? É vocês que vão ajudar a gente a definir. Mas não é revisto o projeto? Está sendo revisto. Se não fosse Eduardo, né? Eduardo. Luana é amiga. Eduardo, está sendo revisto sim. Senão a gente já teria catado aquela apresentada lá no meio do ano. Está sendo revisto sim. A UEP está revendo, eles estão ali analisando o que vai alterar ou não. E tem data para começar as obras? A data para começar as obras precisa bater um martelo, Dona Ione, nessas áreas de risco. Porque se as áreas de risco começarem até a metade do ano que vem, tudo vai encarretando. Não tem como. Eu, na minha situação, ainda estou aguardando o parecer da carreira. Certo. É nessa revisão que vai se dar, né? Então, essa agora vai ter essa revisão. Não sei qual vai ser essa revisão, se vai ser para mais, para menos, se vai ficar da mesma maneira, né? A prefeitura pode chegar às vezes à conclusão que será da mesma maneira. Porque a gente está falando que a gente não está garantindo uma mudança, a gente está garantindo que a prefeitura está fazendo uma revisão e isso vai ser apresentado para vocês no momento que for oportuno, né? Que esse projeto de fato vai bater o martelo, que é uma coisa que não está ainda, né? Porque são, como vocês viram, são vários agentes envolvidos. Uma coisa depende da outra, sabe, Dona Ione? Então, a gente estabelecer uma data sem antes que precisa para aquela data estar pronto, não tem. Eu só perguntei se vocês já sabiam de alguma data. Não. Sempre que a gente tiver as datas, a gente vai apresentar para vocês, que são E outra da coisa, no que você falou atrás, a respeito da prefeitura não tem construído minha casa. Então, quer dizer, eu não vou me receber
Pode falar, Thaís. Pode falar, Thaís. Boa noite. Olha, Tem como comentar, né? existe uma lei, né? Todo esse programa, para ele poder virar realidade, a prefeitura tem que regulamentar, ou seja, tem que estabelecer e promulgar leis para que as coisas sejam feitas. Então, já existe a lei, lá estão dados quais são os critérios. Então, a questão do CADMUT está na lei. Tem algumas questões que estão na lei, e aí, a partir da lei, cada caso é ajustado. A gente vai entrar numa fase onde vão ter consultas públicas em relação ao plano executivo de reassentamento. Nesses planos executivos de reassentamento, é que vão ser tratadas a partir do que as famílias responderam no cadastro, né, a partir das informações sociais que foram autodeclaradas pelas famílias, e critérios de elegibilidade, que chama uma palavra um pouco difícil, mas quem poderá conquistar o direito da compra assistida, quem poderá conquistar o direito da vaga habitacional, quem poderá conquistar o direito de uma solução comercial. Então, para que isso aconteça, a base são as informações de cadastro, que as pessoas autodeclararam no cadastro. Quem vai apoiar o entendimento disso, do que está na lei e no plano executivo, com o caso individual, são os atendimentos individuais dos débitos. Hoje, o objetivo daqui é tratar dos assuntos de forma geral e não tratar individualmente cada parte. Por isso que vocês foram eleitos como representantes da Câmara. Nós vamos falar de assuntos gerais e não de assuntos específicos de cada família, ok? Obrigado, Thaís. Então, qualquer questão, no final a gente também vai fazer esses registros, porque no final teremos uma pergunta: o que deve estar esclarecido nas reuniões com toda a comunidade? Essa pode ser uma das questões, Danilo? Então, é importante depois que no final a gente faça esse registro. Agora vamos aqui à pauta, que eu coloquei lá no início em respeito à discussão dos projetos de equipamentos públicos que serão e estão sendo previstos dentro das áreas dos conjuntos habitacionais. Hoje eu tenho aqui para mostrar para vocês 4, não serão somente esses 4, terão outros, porém hoje são os 4 que estão com o projeto pronto para que se possa discutir com vocês o que deve ou não alterar, tá? Então eu vou trazer esses 4 e mostrar qual é o plano, para essas construções, o que vai ter e o que não vai ter. Eu vou pedir aqui apoio do meu colega arquiteto, tá? E a gente vai mostrando e apresentando para vocês cada um desses equipamentos públicos. Para quem não sabe, um equipamento público é toda e qualquer organização pública, construção pública, um postinho de saúde, um corpo de bombeiro, uma escola, um PSF, um hospital, Esses são hoje os conhecidos como equipamentos, são construções, tá bem? Vai ter nos habitacionais PSF? Nos conjuntos habitacionais, aqui não tem previsto PSF, porque, enfim, eu não sei por que não, mas eu entendo que os PSFs hoje eles abrangem aqui parte da área do bem jardim, Então, ali, por exemplo, Brasília de Palha, Patrulha Bandeira, Cabo, tem o PSF de referência já, aqui de Miramar também tem, São Rafael tem dentro da comunidade, lá em Santa Clara também. Acho que se deu prioridade foram para equipamentos públicos que de fato falam, mas pode ser uma sugestão. Isso é bom, porque os dois PSFs que a gente tem lá perto, nenhum é próximo. Todos são aliados. Eu deveria pensar nisso. É uma ótima sugestão. É isso que a gente quer discutir um pouco, por isso que a gente fala que nem toda discussão ela passa pela área de risco. A gente pode estar discutindo a qualidade desses conjuntos habitacionais com vocês, sem estar discutindo a área de risco. Porque alguém vai para lá, Mas guarda essa informação, porque depois quando a gente for registrar, essa é uma das perguntas. Porque é super bacana isso, A
grátis e todo mundo pode usufruir, certo? Gente, um dos equipamentos é um CRAS. Alguém sabe ou conhece o que é um CRAS? Ou qual é um CRAS que tem aqui próximo da gente? Hoje a gente sabe que a Beira Rio ela é descoberta pelo CRAS. Não tem. É o CRAS que atende o Miramar é em São José. É muito distante, longe. né? Não tem uma cobertura total do complexo. Mas a gente tem o CFC ali, assim, a bandeira, que é bem próximo que Mas é um equipamento diferente. O CRAS, ele tem uma abrangência maior. Ele é uma unidade pública, de atendimento à população, onde são oferecidos todos os serviços relacionados à assistência social. Né? Você pode fazer o seu cadastro único nele. Lá você pode ter orientações sobre eventuais benefícios sociais. Vocês também conseguem saber sobre os seus direitos de cidadão. Né? Tem um apoio para resolver dificuldades de convívio e cuidados com os filhos. Lá vocês também conseguem fortalecer a convivência com a família e com a comunidade. É um espaço que é voltado para isso também. Ter acesso a serviços, benefícios e projetos da assistência social. Hoje a gente tem o BPC, né, aquele benefício de prestação continuada para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Né? Hoje existem esse know-how, né, que o serviço assistência social oferece. Né? Esse é um espaço básico para esse tipo de solicitação e encaminhamento. Né? Outro serviço, né? Lá tem o apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica, né? Orientação sobre outros serviços públicos, né? Sobre transporte. Né? Hoje a gente tem muitos direitos que nós mesmos não conhecemos. Então é um direito seu, o CRAS, ele é gratuito e é mantido pela Prefeitura e pelo Governo Federal. Esse é um texto retirado do OVDR, tá bem? Opa, Pois não, seu filho. me diga uma coisa, quem está morando, quem na minha área de risco, que a ela está pagando aluguel, quanto tempo é aluguel para essa casa? Seu Pedro, a gente está falando dos equipamentos públicos nas áreas onde vão ser construídos conjuntos habitacionais. Aluguel emergencial, essas outras tratativas, se tiver alguma dúvida, a gente trata no final. Vamos falar sobre o tema que está sendo colocado em questão, senão vai confundir muitos assuntos. Tá bom? Essa é uma das perspectivas desse espaço do CRAS, que vai ser construído nos conjuntos habitacionais. Né? Ele tem algumas imagens aqui que foram feitas no 3D e provavelmente assim ou melhor será apresentado quando tiver as reuniões setoriais com as comunidades. Né? Eu vou mostrar aqui melhor para vocês nas plantas o que vai existir lá dentro, o que o CRAS vai fornecer. Isso aqui é como se fosse a planta de uma casa. Né? Acho que todo mundo sabe, quando eu falo planta, todo mundo entende o que é, né? Pronto. E foi feita a setorização. Aqui é a planta térmica, tá? A planta do nível do chão. Ok? O que está em cinza é toda a área de serviço sanitário. Então a gente tem os sanitários adaptados, tem áreas de descarte, tá? Para coleta e recolhimento de lixo. Tem salas para cursos e multifuncional, né? Alguns cursos, de repente alguma outra multifuncionalidade de alguma outra atividade que possa vir a surgir como necessidade da comunidade. Tem uma cozinha, um restaurante comunitário, tá? O amarelo lá em cima. Tem um espaço da coordenação e recepção. E tem uma auditoria e teatro de areia. Tudo isso no piso térreo. O que está em branquinho ali é as áreas de circulação. Tá? Vão ser as áreas de caminhar e passar entre um prédio e outro. Tá bem? O que vai ter no segundo pavimento? E tem um elevador, né, para acessibilidade. Essa caixa quadrada aqui é um elevador de acessibilidade. O em amarelo é uma cozinha do segundo pavimento. Né? Lá em cima vão ter os espaços de atendimento especializado, com psicóloga, né? Os espaços mais seguros de atendimento. Então lá em cima também vai ter uma copa, um espaço, né? Para que tenha uma brinquedoteca em verdinho, lá no canto direito do canto
Aqui tem os atendimentos especializados, eu acho que de balcão, de atendimentos, né, onde vai pegar um público maior, que tem que esperar, eventualmente, né, então foi pensado em umas salas maiores. E também um número maior de banheiros, né, banheiros adaptados e tudo mais. Aqui é o centro de referência da assistência social, é um equipamento que vai ser construído dentro dos conjuntos habitacionais, e aqui embaixo tem as cores, né, para vocês poderem ver, para vocês conseguirem observar o que está sendo pensado na setorização dessas áreas, o que vai ter como benefício para a população residente, tá? Vocês vão disponibilizar isso depois? Podemos disponibilizar isso para vocês. Sem problema. Claro, claro. Tá? Bota no site. Agora, o Rodrigo vai apresentar o CEIFA, tá bem? Que é um espaço da Associação de Moradores de Tito Silva. Bom, gente, acho que dentro das áreas de risco, acho que é um pouquinho questionável a questão do CEIFA de Tito Silva, né? É o centro comunitário da Associação de Moradores, né? Ele está bem junto ali, bem na margem do mesmo. Então, acho que nem na versão mais otimista do cenário de risco, o CEIFA conseguiria permanecer ali dentro da comunidade de Silva, né? Então, dentro disso, o consórcio que foi responsável pela elaboração dos conjuntos, né, ele fez uma conversa com o pessoal do CEIFA, chegou a tirar algumas medidas lá, para entender o que eles tinham de atividade hoje lá, né, e o que poderia melhorar, né, então o que a Associação de Moradores pensa também, né, para esse novo futuro espaço, né. Então o CEIFA ele vai ser reconstruído em um dos conjuntos habitacionais, né, que vai ser justamente aonde a comunidade de Tito Silva, né, aqueles que precisarão sair, vão para esse conjunto e toda a comunidade vai lá justamente que não faz sentido a gente colocar a associação de moradores e não levar as pessoas para lá, né. Então isso é uma determinante para onde o CEIFA for, muito provavelmente a grande maioria dos moradores de Tito Silva também irão, certo? Então, vou passar um pouquinho aqui. Esse é o projeto, a perspectiva aí do CEIFA, né? É uma área semelhante ao que tem hoje, um pouco maior, se não me engano, né? Então ele vai estar aí dentro do conjunto para conseguir desenvolver as atividades que existem lá. Deixa eu só. Então aqui tem lugares para sala de aula, né? Tem um espaço para MMA, a gente sabe lá que eles têm algumas aulas de luta, né? De MMA lá dentro da Associação de Tito Silva, né? Espaço para salão de cabeleireiro, né? Essas coisas são hipóteses que a gente tem colocando aqui, mas futuramente a gente pode conversar nessas reuniões e a comunidade pode decidir que não quero um espaço para salão de cabeleireiro, a gente quer outra coisa. E daí a gente vai decidir junto com vocês o que é melhor para esse espaço, né? Mas aqui foram algumas primeiras sugestões que surgiram, né? Algumas ideias que surgiram aí do consórcio dos habitacionais, né? Então tem área sanitária também, enfim. Essa também no nível do teto, né? No nível do chão. E tem também elevador de acessibilidade também, que são 2 pavimentos, né? Então tem um pequeno auditório ali também para quando quiser fazer reunião, conversa com os moradores, né? Então é importante, né? Copa ali para o pessoal que está trabalhando, para quem está fazendo, né? Uma cozinha ali de apoio, né? Um salão grande também para receber gente, né? Algum evento, alguma coisa assim. Festas da associação. E uma biblioteca também, ali para o pessoal, né, ter espaço para estudo, eventualmente, alguma coisa do tipo. Hoje no CEIFA já existe também uma biblioteca, né? Se a gente vai lá, a gente percebe que eles têm uma série de livros, então também foi previsto esse espaço para que se mantenha esse acervo que eles já possuem. Ô Marcos, já sabe em qual dos términos vai ser isso? Se já sabe o quê? Em qual dos términos vai ser isso ou vai decidir? Isso ainda está em fase de discussão, provavelmente num dos terrenos maiores, creio eu, e no que vai a população de Tito. E no caso vai ser o CEIFA vai entrar junto ou vai ser? Isso também a gente vamos colocar como ponto de dúvida. Nós também não sabemos. A gente pode trazer, isso é muito importante, colocar isso. Se você puder registrar, essa dúvida. Bom, então aqui as 2 plantinhas para vocês verem, mas é basicamente um espaço, né,
E é esse tipo de discussão que a gente quer adentrar com vocês da parte social, né? Então a gente quer discutir com vocês como que vai ser isso, porque se a gente não ficar só discutindo, só falando sobre a área de risco e não conseguir avançar também, daqui a pouco os conjuntos vão estar aí sendo construídos e a gente perdeu a oportunidade de discutir e de construir esses espaços junto com vocês. Por isso que às vezes a gente fala, vamos conversar sobre isso, vamos fazer reunião com o comerciante, vamos fazer reunião com o catador. Não sei, isso é importante, né? Todos os moradores vão poder fazer parte, né? Sim, daí a instituição CEIFA, né, as pessoas que coordenam ali a associação de moradores, elas seguem da mesma maneira que está, né? Daí vai ter a eleição, a população de Tito que eventualmente foi. Isso, se alguém de outra comunidade for para esse conjunto que for construído, provavelmente vai abraçar também, né? Normalmente não, com certeza vai abraçar toda essa agenda pessoal que está ali naquele mesmo conjunto. Acho que o João Paulo está aqui e pode contar também depois para a gente que o CEIFA ele não só está ali do Silva, mas ele também acolhe algumas populações de Miramar, né? Que é uma outra comunidade. Então não é exclusivo, não é exclusividade. Então é isso, vou passar para o próximo da gente. Bem, gente, aqui tinha uma pessoa chamada CREI, né? Mas a maioria conhece como creche, é também entendido como um dos principais equipamentos hoje de necessidade para a população, né? Entendendo que a população precisa trabalhar, precisa ganhar o seu sustento, tem filhos e muitas vezes não tem com quem deixar. Então o CREI, ele foi assim, uma das prioridades para a instalação desse projeto, né? As CREIs hoje de uma pessoa, elas são as unidades educacionais que atendem as crianças e proporcionam atividades educativas e sociopedagógicas. Então não seria creche, seria CREI. É porque o CREI é do nome. Aqui uma pessoa é chamada de CREI. Lá você pode ter acesso ao aprendizado, cuidado, alimentação pelo seu filho, né? Participar de aulas de ensino básico, de atividades para o desenvolvimento e crescimento da criança, brincadeiras e atividades lúdicas, acesso à merenda e segura aqui para mim que eu falei tomar remédio. crianças se desenvolver a capacidade Aqui assim social, né? É importante Tá filmando? nessa Tá primeira filmando. infância o contato com a sociedade, Você vê? né? Eu só vou aqui tomar um remédio e volto. Foi pensado nesse espaço como um dos lugares para fazer esse tipo de instalação. E ele tem como intuito, principalmente as famílias, né? Acho que está descrito aqui, dar às mães e aos pais um lugar onde seus filhos possam ficar salvaguardados, né? Guardados e bem cuidados enquanto estão no seu trabalho. Tá? Aqui é uma perspectiva também da creche, né? A creche, obviamente, que tem 2 andares, né? A creche vai ser só um uso prédio, né? A gente está ali falando de crianças. E eu vou mostrar para vocês o que se pensou, né? Dentro dessa creche. Mas poderia usar o espaço para não desperdiçar, né? Do quê? Poderia usar o espaço para não desperdiçar, fazer um salão ou uma coisa. Fazer um segundo ano poderia ser, eu não sei se dentro da legislação, porque hoje isso tudo é tudo previsto em lei, a construção dessas coisas. Mas a gente pode propor como ideia também, né? Sim. Mas é um espaço bastante grande, de todas as áreas, talvez não ganhe para cima, mas ganha na dimensão do espaço. A creche é bastante grande espacialmente, do terreno assim é o maior. Né? Aqui, no rosinha mais claro, a gente tem, começando lá de cima, é um espaço de berçário lactário. Ali, em vermelho, aqui mais para baixo, é o espaço de refeitório. O em roxo, lá na ponta, é uma sala de repouso das crianças. Os em azuis, que são as salas de atividade, né? E aí são 4 salas. O em azul bebê, aqui mais embaixo, é uma área da administração e apoio, né? Onde atendimento para as famílias também. Em verde, são espaços de jardim, onde tem para entrar esses canais de luz. Obrigado, desculpa então. As salas e os espaços. Tem também ali o espaço da cozinha, né, para preparar as meriendas das crianças em amarelo. Tudo que está em preto é uma área de serviço sanitário, né, entendendo que criança precisa muito desse lugar, né, então está bem distribuído ali pelo espaço. E tem um cinza que é rouparia, imagino que seja
Como eu havia dito para vocês, eu creio que não tem um segundo pavimento, né? Foi pensado, acho que, uma espacialização maior, um espraiamento dele, por conta dessa questão de ser com criança. Né? E aqui a gente tem um CRJ, vou passar por aqui para contar para vocês um pouquinho do que é. Vou falar do CRJ, que é o Centro de Referência da Juventude, né? É um espaço direcionado a crianças e jovens, né? Então, para a participação de oficinas, cursos profissionalizantes, né? Atividades culturais, né? Eventos artísticos, esportivos, né? Enfim, também para dar esse apoio aí para essa pessoa que quer seguir essa carreira também do audiovisual, da área, né, vamos dizer assim, artística, né? Então, creio que o CRJ também pode dar um apoio a isso, né? Ter acesso à internet, ter eventualmente uma consulta no computador, fazer uma tarefa da escola, né? Alguma coisa assim, né? Enfim, né? São várias frentes que isso também vai definir com vocês, né? Eu acho que, de uma maneira geral, uma coisa que eu queria pontuar é que todos esses equipamentos, né? A creche, o Centro de Referência da Juventude, a Associação de Moradores, né? São coisas que ajudam a comunidade a criar vínculo, né? Então, a gente já trabalhou em outros projetos com o que a gente chama de pós-ocupação, né? Então, a gente já trabalhou com projetos de quando a população já tinha se mudado, já estava no conjunto, e a gente foi lá dar uma assistência social para essas famílias que já tinham se mudado. Em outros projetos pelo Brasil, né? A gente já trabalhou com isso. E a gente sabe o papel fundamental desses equipamentos nessa reconstrução desses laços, né? Então, é aí que o pessoal vai se conhecer, né? É nesses espaços que vai se criar os novos laços de vizinhança, né? E que o pessoal vai realmente, né, começar a ter uma outra perspectiva, uma outra visão, um outro diálogo e conhecer o morador, né? Conhecer o seu vizinho, né? A gente quer manter ao máximo, né, os laços de vizinhança, né? Isso é uma prerrogativa nossa, né? Uma cláusula técnica, a gente fala, né? Uma coisa que a gente quer muito manter, os laços de vizinhança aqui da comunidade. Mas pode ser que, eventualmente, por N motivos alguns, a gente não consiga, né? Então, todos esses equipamentos, a escola, né? A creche, o Centro de Referência de Juventude, para você, eles vão ajudar a reconstruir um pouco esses laços, né? Então, acho que é algo importante para a gente salientar, né? Enfim, vou mostrar um pouquinho do projeto para vocês também, né? Então, aqui é uma perspectiva, tem uma área limpa embaixo, né? Então, ali dá para ver bem, né? Tem uma área mais limpa embaixo, e depois tem mais 3 pavimentos, né? Aí tem uma coisa ali que é um elevador, dá para ver bem, né? E em cima provavelmente é uma caixa d'água, mas... A gente, só para falar um parênteses, né? Aqui embaixo, eu acho que é muito famoso quando a gente vê em algumas reportagens de São Paulo, por exemplo, quando a gente vê lá o Vão do MASP, onde tem as principais manifestações na Avenida Paulista, eu acho que eles pensam muito nesse espaço aqui de baixo como esses espaços de integração, de contato com a natureza, de exposições artísticas. Então não tem uma planta, mas é esse espaço livre e de uso de bem comum, sabe? Então eu acho que só queria fazer esse espaço. Esse é um espaço livre ali, né? Embaixo, então também além do Centro de Referência da Juventude, também tem esse espaço no térreo que pode ser usado para andar de skate, o pessoal, né, está ali sempre desenvolvendo essas atividades que são do cotidiano, né? E daí aqui um pouquinho, né, ali, tá vendo? Essa primeira que está mais em branco, ela está branquinha porque justamente só tem a área de simulação, ou seja, é só uma escada para você subir para cima, né? E daí lá em cima vai ter os laboratórios, área de circulação e área de serviço sanitário, né? Então é mais essa coisa da suporte. Tem sim. Ó, tá aqui. Ó, aqui, ó, essa caixinha, tá vendo? Deu elevado. Então, é um pouco disso. Daí, em cima tem mais coisa, né? Então, tem uma copa ali dos funcionários, né? Para o pessoal que for trabalhar e até para as pessoas que vão estar ali frequentando eventualmente, né? Mais laboratórios, a área ali da direção, do pessoal, né? Que está ali, né? Parte de arquivo também, que tem documentos, enfim, né? Tudo que for necessário para esse equipamento funcionar na plenitude do que ele precisa, né? Então, tem ali também um auditório também, né? Para receber, para fazer essas capacitações, fazer um workshop, fazer um curso com esses jovens, né? Então é um pouco
trazer um pouquinho para vocês, para, assim, dar uma palhinha, vamos dizer assim, né? De que existem outras frentes que a gente pode estar discutindo, né? A gente pode estar discutindo os conjuntos habitacionais, a gente pode estar discutindo a compra assistida, por exemplo, a gente pode estar discutindo as modalidades, as outras modalidades, né? Sem que as áreas de risco estejam de conta. A gente entende todas as frustrações de vocês quanto à definição das áreas de risco, mas isso não impede que a gente avance em outras frentes, né? Quando a área de risco for definida de fato, quando se instalar as dúvidas de vocês, né? Quando de fato a prefeitura bater o martelo, a gente já está com isso decidido, entendeu? Que é aquela coisa que o Daniel perguntou, quando começa a obra? Se a gente não avançar nessa discussão aqui, quando a obra começar, a gente não vai ter discutido, entendeu? Então, por isso que é importante a gente avançar nas discussões, né, do comitê quando a gente fala comitê de relocalização, de reassentamento e relocalização. Ah, vai me tirar a minha... Não é isso. O comitê está aqui para discutir as alternativas de reassentamento, entendeu? Como que vai ser, como pode ser, como que vai ser, como que a gente pode tentar essa coisa dos laços de vizinhança, né? Eu quero morar com o meu vizinho, que hoje mora comigo, mas eu não quero morar com o meu vizinho, né? Então a gente tem que entender se isso é uma vontade de vocês, por exemplo, também. Se é morar com o vizinho, se eu quero o Miramar quer ficar próximo do Tito Silva, ou se não quer, entendeu? Então, esse é um pouquinho a discussão que a gente quis trazer hoje. A gente trouxe os equipamentos como forma de instigar vocês e mostrar que a gente pode abrir outras frentes de discussão sem estar sempre discutindo a questão da área de risco, né? Isso, a gente como equipe social, a gente fica frustrado de não conseguir discutir isso com vocês, porque a gente sabe da importância disso lá na frente, né? No futuro, certo? Já tem o tamanho do apartamento? Essas áreas dos apartamentos é uma das ideias que a gente mostre nessas próximas reuniões que vão ser feitas com toda a comunidade, né? Todas essas informações vão constar lá, o tamanho, quantos quartos, se tem apartamento adaptável, o que mais, para além desses equipamentos públicos, vão existir ali, né? Hoje a gente sabe que tem 2 outros equipamentos públicos previstos. Um é um posto de polícia e o segundo é um galpão para catadores de reciclagem que também está sendo pensado. Pois não, Paulo? Seria bom, eu vejo muito questionamento, seria bom os conjuntos habitacionais ser direcionados, os conjuntos habitacionais da Tito Silva ser separados dos moradores do Miramar, entendeu? Porque esses laços de vizinhança Não, assim, entre as duas comunidades. os blocos por Isso, a gente pode discutir isso. uma das preocupações dos moradores é essa. E uma das discussões que a gente tem que fazer aqui é essa. Porque eu escuto muito, vai morar junto com o pessoal. Não, é isso que a gente precisa. Então seria bom vocês trabalhar isso aí. Entendeu? Isso a gente vai pensar, vai trazer para vocês a Fazer o proposta. conjunto habitacional só para o Miramar. Isso, e Tito Silva, só os moradores da Tito Silva. A preocupação da gente é saber aonde. Seu João, depois eu vou falar para o senhor de novo aonde vai ser. Daí na próxima reunião vai ter inclusive a metragem da onde vai ser. Tá? E ainda vai ter a esse mês? Não, esse é que agora, Daniel, já está a gente está quase no Natal. Mas eu acho que Na próxima já vai ser. mas a partir de janeiro já vão começar as reuniões sim, tá bem? Isso, é muito provável que seja em janeiro, porque essas reuniões precisam sair. Não, é para os conjuntos habitacionais onde todos os moradores, não significa se de um conjunto não vai poder usufruir do outro, até porque são próximos. Vai poder, se não vai ser conjunto fechado, do muro, é aberto. Ô, Marcos, tem a probabilidade como tem 3 elementos, de alguns habitacionais ser distantes do outro, das comunidades, tipo Padre São Rafael ser interno X, Tito Silva e... Estarem juntos, você acha? Não, eu penso assim, se eles vão ser internos diferentes, ou se vai ser todos os habitacionais no terreno só. Muito provavelmente as comunidades elas vão estar divididas cada uma por um terreno, né? Então,
como? Vocês só são. Só para esclarecer, hoje a gente. É porque, na verdade, a gente tem 3 terrenos previstos. Nós temos 3. A intenção é de se colocar as comunidades mais próximas no único terreno, por essa relação. Mas isso a gente vai discutir junto aqui também, como o João acabou de trazer. Miramar e Tirucil. Todas essas coisas que poderiam abrir vagas para a própria comunidade trabalhar. Mas essa é uma das questões, né, também, que se dentro das comunidades também haja a possibilidade de se constituir dentro ali algum desses conjuntos. Tá? Eu queria muito. Não descarta a possibilidade da gente Miramar sair daqui, vamos supor, Posso falar? Vamos lá. Pode falar. Vamos lá. Acho que até vocês esclarecerem. Vamos deixar a Thaís aqui comentar. Fala aí, Thaís. A dúvida é sobre a local. Bom, gente, é o seguinte, ó. Desde a primeira reunião que a gente fez, lá em maio do ano passado, de 2021, a gente sempre apresentou quais são os terrenos. A gente sabe, desde sempre, quais são os terrenos que o programa trouxe, né? Então, a gente sempre mostrou as imagens das comunidades e dos terrenos. Então, existem 3 terrenos disponíveis, onde tem uma equipe fazendo a elaboração dos projetos para poder fazer a apresentação para vocês. Como a gente vai, que família vai tacar o terreno, existe uma proposta de discussão dentro dessa reunião, da reunião de hoje, vai ter desse comitê, porque cada comunidade tem um número de famílias, né, que estão em situação de risco. Cada terreno cabe um número de unidades habitacionais. Não todos os terrenos cabem no mesmo número. Então, essa diretriz que o Rodrigo colocou, que nossa equipe, escutando você, entendeu que muitos vizinhos querem permanecer vizinhos quando tiverem a situação de relocalização, isso é uma premissa. Agora, exatamente quantas famílias iguais vão para cada lugar, isso é uma construção que a gente vai ter que fazer logo nos próximos meses, né? A gente vai precisar entender qual comunidade vai para o terreno 1, ou quais comunidades. Nós temos 8 comunidades e temos 3 terrenos. Só que tem comunidade que vai estar em situação de risco 11 domicílios. Tem comunidade que está em situação de risco 200 domicílios. Então, existem diferentes tamanhos, né, de relocalização de cada um. Então, para deixar vocês mais tranquilos, em relação à solução dentro da comunidade, existe previsto no programa para São Rafael e para Santa Clara o que chama de reassentamento rotativo, que é uma unidade horizontal, ou seja, uma casa sobreposta, uma casa de 2 andares que cai com 4 famílias, né? 4 casinhas no terreno, mas essa medida, né, de compensação, que assim se chama, essa unidade habitacional, que não é um apartamento expresso, mas são casas sobrepostas, já executadas na Paraíba, ainda não avançou no sentido de definição de onde é possível, tá certo? Então, só para saber, a gente tem 8 comunidades, a gente tem 6 terrenos, e a gente vai precisar discutir e escutar vocês nas próximas reuniões, para que vocês possam apoiar nossa equipe para fazer essa indicação. A comunidade X vai para o terreno Y, porque está mais perto, e ainda tem X apartamentos, mas ainda não temos 8 terrenos, tá certo? Então a gente vai ter que juntar 2 comunidades. E a gente vai precisar escutar vocês a partir dos números, né? Quantas famílias estão em situação de risco aqui, na comunidade de Miramar? Quantas em Brasília de Palha? Quantas em Campo? E aí a gente tinha que fazer, existe já um processo, uma dinâmica
tá bem? Obrigada. Isso, Thaís, perfeito. Para a gente dar encaminhamento, nós começarmos a coletar as questões, as informações, para a gente não ficar aqui só no campo da discussão, mas que a gente crie um documento, né? Assim como as antigas propostas de encaminhamento de vocês, nós também vamos colocar as de hoje. Existem algumas questões que eu queria colocar, tá? Para que a gente possa começar a fazer o registro. Aqui são. Bom, gente, o que vão ser essas reuniões setoriais que vão acontecer provavelmente no mês que vem? Elas serão reuniões em atenção ao manifesto e em decorrência à correção na base da CAGEPA. As reuniões setoriais buscam promover um espaço de diálogo e apresentação a partir das correções e apontamentos realizados no processo, com o intuito de entregar o cenário final das áreas de risco da comunidade do Complexo do Brasil, que serão atendidas pelo Programa de Pessoa Sustentável. Então, a partir daquele manifesto, do documento, das insatisfações, nós iremos apresentar nas reuniões comunitárias, setorialmente, as apresentações que vão dizer sobre as áreas de risco, as modalidades, onde vão ser os projetos, onde vão ser construídos os conjuntos habitacionais, e todas as dúvidas que sempre prevalecem nas reuniões, né? Para que a gente possa começar a discutir outros assuntos que vão para além desses. O que eu queria mostrar aqui para vocês é que. Deixa eu só clicar no negócio. Antes de mostrar as reuniões setoriais, eu queria dizer que o que foi apresentado dos equipamentos públicos, a maneira como aquilo foi apresentado, quando eu for perguntar para vocês agora no final o que deve ser mostrado, como deve ser mostrado, tentem tirar como base o que nós mostramos hoje. Tipo, mas eu acho que não ficou legal a forma como ficou apresentado. Não, eu gostei que teve cores nas plantas e mostrou a perspectiva, e mostrou aquelas fotos. Achei que deu para entender bem. Achei que faltou onde que vai estar esses projetos, vai estar em qual terreno, vai estar em qual lugar. Achei que faltou isso. Acho que de repente tem que ter uns vídeos. Não, de repente acho que tem que ser a empresa de infraestrutura que tem que estar falando, porque ela que vai saber dizer a metragem, sabe? Traga umas propostas. O que vocês acham que deve ter nessas reuniões setoriais? O seu Pedro já está lá dando um monte de ideia no fundo. Vamos lá, só porque eu pulei aqui, as reuniões setoriais em Santa Clara, Daniel, e aí se tiver alguma questão a senhora pode colocar. Ela de Santa Clara. Os setores, eles vão ser apresentados para o setor A, lá onde teve as barreiras, lá onde a senhora mora, ali nas barreiras, junto com o setor E, porque os riscos são um pouco semelhantes, tá? E o número de pessoas acaba que não fica uma multidão na reunião, tá? No setor F ele vai ser sozinho, numa segunda reunião, então A e E é um dia só para A e para E, num outro dia só para o F, e depois um terceiro dia para o setor B, C e D. Tudo isso foi pensado pelo tipo de risco e pelo número de pessoas, tá bom? Por isso que essa divisão dos setores foram pensadas assim. Aqui,
Foi pensado num único dia, essa reunião para Botafogo. Em Vila-Tomauzinho também, tá bom, dona Neide? A Vila-Tomauzinho é uma comunidade pequena. Em Miramar, seu Pedro, Miramar vai ter um dia de reunião também, tá? Porque o risco perante as outras, Miramar é uma comunidade grande, porém o risco lá afeta poucas famílias, então é um dia também de reunião que foi pensado, tá? Isso é semelhante também, o que a infraestrutura tem colocado é praticamente o mesmo risco para todas as famílias. Então, a gente tentou agrupar, então vai ser uma reunião. É uma discussão muito parecida sobre o tipo do risco, tá bem? Padrinho Bandeira foi dividido o setor A e E, tá? Acho que tem questões que são semelhantes, referentes ao risco. O B junto com o C e o D junto com o F. Talvez a gente coloque lá para Padrinho do Bandeira, que é um assunto bastante forte, sobre as galerias. Mas as galerias, todos os assuntos vão ser abordados em todas as reuniões. Então, no dia que vai ter o A e o E, a gente vai abordar todo tipo de risco. Já que tem a galera. Mas o. Marcos, era para ter colocado a Beatriz junto com a do Francisco. Então, mas a gente vai tratar das galerias em todas. Não vai ser só no dia que for para C ou só no dia que for para F. Se vocês acharem que é interessante, a gente pode propor. Eu acho que a gente pode colocar uma proposta de promoção para as galerias no dia. Né? Se assim for entendido. Reuniões locais na comunidade. Não, só de Padrinho do Bandeira. Isso. Tá? Agenda de reuniões. Eu não sei, eu acho que vale a pena colocar, de repente você discute com o Luciano e vocês pensam e registram depois ali no. Deixa eu só fazer uma adendo só sobre isso. São duas galerias ali em Padrinho, né? Uma Na Adolfo Cirne e a outra ali na Beatriz Moreira de Produção. Então, o B e o C, pega, a galeria pega um pouco do B e um pouco do C, por isso que a gente agrupou. E na outra, o setor F, lá, né, que é na rua da Ponte, que é a possível, que é outra galeria, outra condição, né, está mais exposta, a gente consegue mais olhar, então são situações um pouco diferentes, embora conceitualmente o risco seja o mesmo, né, e é aquilo que o Marco falou, a gente tentou dividir também o público, porque a gente já entendeu que juntar muita gente, às vezes a gente não consegue discutir tudo, né, então a gente chutar o setor B, com o setor C, com o setor F, que são setores, né, bem impactados e bem comuns do ponto de vista de famílias, né, então a gente não conseguiria discutir. Então, por isso que a gente fez esse agrupamento, certo? Essa divisão de setores ela já é com base na conversa que nós tivemos na última reunião com vocês, tá bem? Aqui a gente tem a divisão de Tito Silva. Tem quem está de representante de Tito? Você é Tito Silva, bacana. Aqui são as divisões das reuniões setoriais que vão acontecer ali na comunidade. Então, ali na rua Frei Damião, no setor B, vai ser um dia, tá? De reunião só para aquela rua. Na rua Maria Júlia, na São Francisco de Assis, que é o setor A, e o setor C, vai ser um segundo dia só de conversa com aquele grupo. E no setor B e E, que pega a rua São Francisco de Assis, a segunda parte da rua São Francisco e uma outra parte da rua Frei Damião, também uma terceira reunião, tá bem? E aí, todas as reuniões. Nós temos sempre 3 reuniões. A depender do que a gente propor aqui, como ideia de
que é bacana ter esses estandes? Pensar assim, o que eu vou chegar lá, vou absorver e vou entender. Não, agora eu entendi tudo desse programa que eu poderia aprender. Tem que ter cartilhas do dia espalhando na comunidade, tem que ter panfletos de... Enfim, com esses projetos que a gente mostrou hoje, tem que estar nos panfletos, num caderno de projetos. Estou pensando com vocês. Façam as propostas, tá? Pois não, seu Pedro. A área da Cajepa não é um dos terrenos. A área ao lado da Cajepa é um dos terrenos. Isso. Não, tem a Pio 11, tem um na alça da BR e tem um ali de frente com o ginásio. Sabe, você desce a rua da PSF de Padrinho, tem o ginásiozão. Você está aqui na Avenida Beira Rio, está indo sentido a Unimed. Tem um ginásio, bem grande, o ginásio Padrinho. Aquele terreno lá de frente é uma das áreas também. Em frente ao secar. E de frente ao secar. Se aqui não embora, tem área de risco, aquele terreno não é não. No mesmo governo, no passado, ele começou a Outra questão, vamos anotar aí, eu quero que vocês me expliquem no dia da reunião setorial, eu quero que vocês me expliquem, prefeitura, no dia da reunião setorial, o porquê que a gente está em risco e os terrenos que estão na área ali, do lado do rio, não estão. Por que vocês estão dizendo isso? Outra questão, vamos registrar, eles têm que tirar essa dúvida pra gente. Terreno aqui dentro do Miramar. Pronto, Mas em reuniões foi falado. E até o terreno que dava para jogar lá, para jogar, seria os que a própria prefeitura dividiu. Estava dizendo que não. Entendeu? Pronto. porque aquele terreno ali da Cajepa é área de risco pior do que embora. Vamos só terminar a agenda das outras comunidades, daí a gente pode tomar essa. Quando eu for falar, eu explico tudo. Índico Silva, como eu já apresentei, tem essa situação. E aí São Rafael foi dividido por esses setores, né? Então a gente tem o setor C e o setor I juntos, né? Acho que eles são os setores que estão mais próximos ali do rio. É esse aqui logo no início, aqui embaixo, lá no final, próximo da ponte. Tá? Eles têm também uma situação de... Vocês marcam assim porque todo mundo que queira que não vai ser beneficiado, né? Isso, toda a comunidade é beneficiada pelo programa. Não, assim, tipo, a São Rafael, não é todo mundo que vai sair, mas por causa da regularização do Isso, e na verdade não é só o projeto de regularização, tem todo um projeto urbanístico que vai ser feito dentro das comunidades. Né? Como a gente já falou para vocês de pavimentação, de colocar alguns outros equipamentos ali dentro também, pode ser praça, existem outras coisas, né, de benefício para quem vai ficar. Continuando, né, aqui São Rafael, o setor D, que é ali do lado da igreja católica, para quem sobe. O setor F, para quem sabe ali onde fica a escola. O setor H, mas lá para o final, indo lá no final de São Rafael, quando começa a acabar a rua do Amazonas, né? Quando começa a acabar a rua do Amazonas. E no setor J, que eu acho que é lá já do lado daquele posto perto das piscinas. Eles foram colocados também todos juntos, pelos mesmos motivos e fatores que a gente já colocou para vocês. O setor A, o B, o E e o G também é a mesma situação. Tá bem? Agora a gente vai escrever. Né? A gente vai anotar, a gente vai propor e a gente vai querer ver nas reuniões setoriais isso que a gente está propondo aqui. E se não é o terreno que nós pensamos como melhor, que eles justifiquem e coloquem lá. Nem tudo vai ser ganho, nem tudo a gente vai ser conquista, mas existem coisas que possam ser, mas a gente precisa escrever e precisa registrar, tá? Volto. Qual área? Certo.
é de qual comunidade? Você é do Miramar. Certo. Hoje, todas. Mas assim, eu disse essa, mas eu não fui mais. Eu ainda mais tempo. Entendeu? Porque, por exemplo, se essas áreas são invadidas, e por que não tem uma providência, sei lá? Porque assim, no Brasil de história, moradores que tem mais de 30 anos. E muitas dessas áreas, apesar de ser difícil, não tem mesmo uma inovação com alguma coisa que justifica a hora desses casos. Mas assim, alguns têm conseguiram a inovação. Mas muitas dessas áreas são muito invadidas. E muitas dessas pessoas criaram um valor grande que o valor dele paga a acreditação. Assim, é desse sentido, entendeu? Qual que é o seu nome? Claro, Flávio, né? Bem, Flávio, acho que deve ser a primeira vez que você está participando conosco, não, ou já participou alguma outra vez. É muito bacana isso que você está trazendo, porque envolve uma série de questões conceituais. Né? E quais são elas? A gente não está falando de invasão. Né? A palavra invasão, na verdade, isso tudo está relacionado ao que a gente chama de direito à cidadania e moradia. Essas pessoas não estão lá porque elas querem, ou elas não estão lá porque elas escolheram estar. Elas estão lá por uma falta de direito muito anterior e que as fizeram. Ninguém quer morar dentro do rio, ou ninguém quer estar numa área que possivelmente é em cima de uma galeria. Eu não sei o dia de amanhã se aquela área pode abrir aquilo ou não. Então, essa ocupação, né, e esse não registro que tira o direito de regularidade do território, né? Então as pessoas elas não pagam IPTU, mas ao mesmo tempo, teoricamente, elas não teriam direito à pavimentação, à rede de água, à rede de energia, à rede de esgoto. Porém, isso foi sendo conquistado. Só para concluir tudo dentro dessa lógica do que eu estou dizendo. O programa, junto com o PID e a Prefeitura, e nós que somos técnicos sociais, nós estamos trabalhando com as famílias, né, nesse momento, olhando para toda essa situação. A ideia principal não é a remoção ou a relocalização. A ideia principal é a regularização e trazer o direito de moradia e cidadania dessas pessoas. A regularização fundiária não pode acontecer, e a Prefeitura nunca vai regularizar, áreas que estão propensas a ter risco. Essa área nunca vai ser regularizada. E essa pessoa vai continuar ali, como sempre, sem direito, sem nome na escritura, sem ter direito de posse de verdade naquele espaço. O que o programa está trazendo de benefício para essas famílias que hoje estão em risco e não, infelizmente, não vão passar pela regularização? O direito da moradia pelas benfeitorias que o programa oferece. Existem as modalidades habitacionais para quem reside e existe indenização em dinheiro para quem tem um imóvel de aluguel. Então, digamos, eu sou proprietário, Marco, sou proprietário de uma casa que está em risco. O meu inquilino ele vai receber o benefício da moradia, mas eu, como proprietário, também apliquei, às vezes, dinheiro de uma vida toda ali. Eu vou receber a indenização por aquele espaço. Vão existir grupos que vão ficar descontentes? Vão existir sim, mas a gente precisa pensar também que esse é um benefício da maioria. É um benefício comum. Talvez eu saia perdendo um pouco, talvez eu saia, mas vai ter muita família, muitas famílias que vão sair com seus direitos desse programa. Direitos que nunca foram conquistados e direitos que talvez elas nunca tivessem. Então é o momento também da gente parar de olhar para os nossos próprios umbigos e tentar também olhar para quantas famílias estão lá dentro, morando dentro do rio. Para quantas famílias também querem esse programa. Eu não quero, mas tem muitas que querem. Então é o momento da gente saber dar valor também para algo que em muitos lugares o
desastre chega. E aí acontece de casas serem demolidas e nada está acontecendo ali. A casa foi demolida, olha, não posso fazer nada porque você ocupou. É um pouco sobre isso. Acho que é uma fala bastante importante essa que você traz. Mas o programa ele reconhece o direito primordial das famílias, que é o direito à moradia e exerção da cidadania. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, trabalhando com vocês, para que se garanta cada vez mais esses direitos. Tá? Essa é uma pergunta para as próximas reuniões que a gente quer que o que seja falado aqui hoje seja apresentado lá, tá? E a pergunta é a seguinte: após o exposto dessa reunião, de tudo que a gente conversou com vocês aqui hoje, né? Vamos construir agora um documento de sugestão. Vamos escrever aqui nessas folhas. O que você espera conhecer de novo nas reuniões setoriais? O que vocês querem ver lá? A Daniela quer saber. O que a Daniela quer saber? Pode ser o seu caso específico. Eu quero saber sobre tal assunto. Luciano, olha, eu quero ver isso. Eu quero que tenha aquilo. Quais que são as dúvidas que até hoje não foram esclarecidas? E elas devem estar apresentadas nas reuniões setoriais. E como isso deve ser apresentado? Essa pergunta não está aqui. A gente já parte depois, dado tudo que escutou, tem alguma sugestão ou dúvida? É o que a gente vai colocar nesses papéis. E depois, provavelmente, essa nossa próxima reunião já vai ter passado a setorial. Né? A gente já vai ter feito. E a gente vai fazer um balanço. E aí, gente? Será que atingiu a expectativa da comunidade? Com vocês, né? Eu estou falando, na próxima reunião que a gente tiver com vocês, talvez já vai ter tido as reuniões setoriais. E aí, atingiu a expectativa? Foi como nós imaginávamos? Faltou alguma coisa? Né? Eu espero que não. Então é importante que a gente coloque tudo o que a gente acredita que deva constar. Né? A luz, a exemplo que foi apresentado hoje, dos equipamentos públicos, que é uma coisa muito pequena. Já tem data certa? Ainda não. Quando tiver, nós vamos divulgar. Eu acho que vocês podem ter. Começa a divulgar com uma semana de antecedência, pelo amor 15 dias. É 15 dias de antecedência. Tá? Não é uma semana, vai ser mais. Para as pessoas se organizarem. Tá? Gente, agora a gente vai fazer uma. Eu não sei quem você quer falar alguma fala, eu vou abrir para quem quer fazer alguma fala, eu vou abrir a dinâmica para que eles possam. Vocês. Não. Então, gente, o que a gente vai fazer aqui hoje? E eu espero que vocês escrevam de fato. Eu vou distribuir umas folhas azuis. Pode usar a mesa, quem quiser usar a mesa. Quem não conseguir se apoiar aqui na mesa, vamos dar 15 minutos, porque a gente está cansado também. Escrevam tudo que vocês acreditam que deva estar nas reuniões setoriais. Ou se não, as principais coisas que vocês acham mais. Porque se for escrever tudo, a gente coloca essas 100 folhas aqui. Né? Mas eu vou registrar. Eu vou pedir para a Carla e para o Rodrigo me ajudar a distribuir uma prancheta. Distribui uma lá no seu page para ela, por favor. Pode chamar a gente. Distribui uma lá para eles, Carla, por favor. E quem puder usar a mesa aqui, tem os canetões. Se quiser, tem caneta também. Pode usar quantas folhas quiser. Eu vou contar aqui uns 15 minutinhos. E aí vamos. E é bom escrever o nome de vocês também na folha, para a gente saber quem que sugeriu. Eu vou voltar aqui das perguntas. Eu acho que dá para usar a mesa. Quem quiser usar a mesa pode ficar à vontade. Se quiser puxar a caneta, vou pegar. Você quer caneta ou quer um canetão? Não, eles preferem caneta. Tanto faz. Caneta? Tanto faz. Pode ser essa? Daí fica grande. Se não tiver, tem uma menorzinha aqui. Deixa eu ver se essa está funcionando. Tá também, se ela quiser essa. Deixa eu só colocar aqui, para não perder a tampa. Não perder a tampa. Vou só me lembrar, porque a dúvida da gente lá da Vila Tambalzinha é mais sobre os engenheiros, né? Para fazer sobre a questão do risco. Sobre a questão do risco. Entendi. Porque a gente quer ver qual é o risco que tem aquela galeria que fica vizinha à minha casa. Que abrange todas as outras casas, né?
Fora isso, a senhora tem alguma outra coisa que a senhora acha que seria importante lá para Vila Tambalzinho? Sobre os conjuntos, sobre o reassentamento, sobre uma dinâmica de reunião? Se não sair a regularização, mas isso aí já foi falado, já foi tirada a dúvida, Uhum. é sobre a avaliação da CAGEPA mesmo para ver a área de risco. Avaliação ali da galeria, né? Da galeria. Então escreva isso. Daí põe o nome da comunidade também pra gente entender, né? Vila Tambalzinho. Quer sentar, gente, para vocês escreverem? Senta, menino. Pega uma cadeira, ó, escreve aqui também. Senta aqui, melhor. Senão vai ficar com risco de papel. Tu pode pegar esse? Eu pego outra coisa. Depois no final. Não, pode falar. Entendeu? Quando o povo reforma da associação. Vocês vão examinar direito. Vai examinar direito, vocês vão? Você pode usar caneta? Não, vocês vão examinar direito. Claro, a gente está coletando pra gente colocar no documento, gente. A gente manda pra vocês depois do documento. Marcos, e eu quero as fotos, viu? Daquele... Para a gravação, por enquanto? Vamos lá. Para a gravação? Melhor.